Olá! Deitar-se e ficar virando de um lado para o outro sem conseguir pegar no sono. Você já parou para pensar no quanto é necessário ter uma boa noite de sono? Mas e quando não estamos conseguindo dormir bem? No Pense Saúde de hoje nós vamos falar sobre a insônia, problema que acomete cerca de 40% dos brasileiros. O que fazer para aplacar esse mal que tanto afeta o cotidiano e o desempenho das atividades diárias das pessoas? E você, dorme bem? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Seja bem-vindo a este programa, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Fique com a gente, pois está no ar Pense Saúde. Para falar sobre insônia, participam do programa de hoje o neurologista Dr. Marcos Camarinha, a neurofisiologista clínica doutora Andréia Julião de Oliveira e o psiquiatra Dr. Dirceu Valadares. Lembrando que todos são médicos cooperados da Unimed BH. E convido você também a fazer parte desse debate. A gente gosta de falar sempre, e é verdade, que o nosso programa é feito para você e com você. Então, mande a sua ajuda, a sua pergunta, o seu comentário, o seu depoimento. Para participar, basta ligar para o telefone 3209-0119 ou enviar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. O estresse do trabalho e os problemas financeiros estão no topo da lista dos aspectos que tiram o sono das pessoas no mundo todo. Isso foi revelado em um estudo realizado pela Philips em parceria com a Associação Mundial de Medicina do Sono. E dados da Organização Mundial de Saúde divulgados em 2014 apontam que 40% dos brasileiros têm dificuldade para dormir e sofrem com distúrbios do sono. O que tem feito essas pessoas? Antes da gente conferir, então, gostaríamos de agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa para falar de um problema que eu acho que acomete poucas pessoas, né? Ninguém sofre com sono, ninguém tem problema de sono. Você dorme bem? Nós vamos querer saber isso. E quero ver se dá para a gente ver o que as pessoas têm feito aí para poder dormir bem quando não tem. E se tem muitas pessoas com esse problema? Daqui a pouco a gente vê. Eu quero primeiro entender... A gente fala, eu durmo 8 horas por noite, eu durmo 6 horas por noite. Existe um tempo fixo? O sono é necessário? Existe uma quantidade mínima necessária, doutor Marcos? Bem, o sono ele é determinado geneticamente, né? Assim, o tempo em que o paciente necessita para dormir, ele tem um traço, né, que a gente chama, né, e cada esse paciente, essa carga genética gera o seu fenótipo, né? Então nós temos os pacientes que têm diferentes tipos de traços genéticos. É lógico que se nós pegarmos a população em geral, a maioria das pessoas tem necessidade de dormir em torno de 7 horas e meia a 8 horas e meia. Umas vão dormir um pouco mais, outras vão dormir pouco menos. Existem até aqueles pacientes que apresentam, às vezes, necessidade de dormir apenas 4 horas por noite, e isso ser o normal desse paciente, ser o suficiente para ele. É lógico que essa quantidade de sono traz repercussões na vida desse paciente. Então, às vezes, não só esse traço genético, os fatores ambientais também influenciam muito, né, o cotidiano, porque o traço genético ele é inserido dentro de uma sociedade, dentro de um contexto. E a mistura desses dois fatores é que gera esse padrão, que forma esse padrão desse paciente. Entendi. Então, eu falo, não durmo 8 horas por noite. Às vezes não é o seu necessário, às vezes com um pouco menos e um pouco mais. E a gente acha que o sono é só para relaxar, para descansar o corpo do dia, mas não, acho que o sono tem outras funções muito importantes, não é isso, doutora Andréia? O sono é fundamental na fisiologia do ser humano. O sono é fundamental até para a sobrevivência. Pode-se, inclusive, morrer por privação de sono. O sono tem função para
para a cognição, para a gente conseguir raciocinar, prestar atenção e memorizar. Então, assim, uma das principais causas de dificuldade de atenção ou de memória, muita gente chega no consultório achando que está com problema de memória, com né? problema de memória, ou que é uma demência inicial, e aí quando a gente vai descobrir é simplesmente falta de sono, ou pelo menos sono de boa qualidade, ou de quantidade ou de qualidade. Porque o sono a memória é consolidada no sono. A memória é consolidada no sono e o cérebro se prepara para um novo dia com novos aprendizados com um sono de boa qualidade. Então, quem está dormindo pouco, menos do que precisa, e aí entra o que o Marcos falou, a necessidade é individual, não dá para falar que precisam ser 8 ou 7 ou 9 horas, a maioria das pessoas é em torno disso. Mas tem gente que precisa de menos, tem gente que precisa de mais. A pessoa tem que descobrir pelos sintomas que ela tem no dia seguinte. Então, a pessoa que no dia seguinte tem uma dificuldade de concentração, de memória, ou tem alterações do humor, percebe que fica irritável, explode por qualquer coisa, fica nervoso por qualquer motivo, às vezes isso é um sintoma de um sono em pouca quantidade ou de má qualidade. Entendi. Quer dizer, o sono não é só para descansar o corpo, né? Definitivamente. Para a saúde, inclusive, o sono é fundamental, né? Assim. Vários hormônios também importantes são secretados à noite, né? Se a gente não dorme bem, tudo isso fica comprometido. A gente engorda, se a gente não dorme bem, a gente engorda, porque os hormônios que controlam o metabolismo ficam alterados. Se a gente não dorme bem, a gente tem mais chance de ter hipertensão ou a hipertensão ser difícil de controlar. Certo. Se a gente não dorme bem, a gente tem mais chance de ter um AVC, um infarto. Tudo isso aumenta o risco com o sono de má qualidade. E vários fatores podem alterar a nossa qualidade do sono e podem gerar distúrbios do sono, não é isso, doutor Disseu? Isso. Gostaria que vocês destacassem alguns principais. Eu falei até no início aqui que às vezes a preocupação, o excesso de preocupação, dormir, continuar com a mente a 1000 por hora, mas existem vários fatores. Quais seriam que valem a pena destacar que interferem na qualidade do sono? Márcia, interessante ver o seguinte, o corpo humano é uma massa que se você ficar 3 meses fazendo alguma coisa, repetindo uma coisa, aquilo se torna um hábito. Então, pessoas que acordam, né, e vão mexer lá na cozinha, eles estão aprendendo o quê? Acordar e mexer na cozinha. Eles não estão aprendendo a acordar e voltar para dormir. Eles estão criando outros hábitos. A maior parte da natureza, do que a gente vê na nossa cultura aí, assim, vai para o médico. Ainda essa área de medicina de sono é muito pouco conhecida. Tem colegas nossos que fizeram mestrado em cima de qual o conhecimento que o médico tem a respeito de sono. Não sei, 1 ou 2 horas e olhe lá, tá entendendo? Então, niente, sabe? A coisa, o bicho pega. Então, o que acontece é que, por um lado, e é um lado muito importante do tratamento, é entender comportamento. Então, os comportamentos errados, ou eu estimulo muito, vejo muita televisão, estou vendo muito estímulo, isso está mexendo com minha central e me postergando minha hora de dormir. Eu discuti à noite com os meus parentes, mas você não pagou essa conta, Júlia? Juliana. DR à noite, Doutora Andréia. DR à noite, Julião, desculpa. Mas aí, você não pagou aquela conta, aí todo mundo fica com a cabeça lá em cima, como é que dorme assim? Está entendendo? Entendi. Então, são vários fatores que fazem o quê? Emergir mais adrenalina, mais ligação, através de programas de televisão, de notebook, de aparelhos celulares. Etc. Então, você tem uma gama de coisas comportamentais que estão ocorrendo, você tem uma gama de doenças, aí você tem de insônia, né? Por ansiedade, por dores, por articulação, por artrites. Tudo que incomoda esse corpinho vai impedir ele de dormir. Vamos imaginar uma balança, sabe? À noite tem um peso o sono. Se eu fico muito ativado, muito ligado, preocupado com minhas contas, pesa mais o lado de acordado, né? E nós somos bichos, animais simbólicos. Então, se tem um leão atrás de mim, ou se tem contas, ou se tem um leão da Receita Federal atrás de mim, para o meu corpo é tudo a mesma coisa. E nós não passamos ainda por uma educação de reorganização dos nossos sentidos e administrar as emoções no dia a dia. Então, o que ocorre hoje é um monte de coisas ocorrendo com as pessoas do ponto de vista de pressão, de informações. Nós estamos num mundo cada vez pedindo mais das pessoas e elas não estão tão preparadas. Nem a família, nem a escola, ninguém prepara essas pessoas para lidarem com essas forças. Você falou uma coisa que eu acho interessante. Se preparar. A gente se prepara,
De manhã a gente acorda, se prepara, às vezes faz uma ginástica, um alongamento, se prepara para uma profissão e a gente não se prepara para dormir. A gente não desacelera. Não, vou te falar, nem exatamente. Acelerar e desacelerar, para mim, é liberdade, é o ir e vir. Todo mundo aprende na nossa cultura, cada vez mais rápido, faça mais coisas, tal. E depois chegar à noite, como é que eu desligo esse troço? Aí Nós vai no vamos conversar médico. sobre isso, então. Nós vamos conversar como é é um que negócio muito desliga esse interessante. troço ao longo do programa. E você, como é que você desliga quando você deita na cama e sente assim, que você está igual o que eles falam, fritando igual bife? Fica de um lado e do outro, assim? Tá aprendendo a fritar bife. Aprendendo a fritar. Porque tá fazendo. Como é que você faz para dormir? Conversa com a gente. Nós hoje estamos conversando sobre insônia. E para participar do nosso programa é só ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Agora um rápido intervalo, mas fique por aí, voltamos já já.